No último dia 21 de maio, uma foto chacoalhou o cenário político nacional. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram no almoço e discutiram democracia, pandemia e, claro, conjuntura político-eleitoral para 2022. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se você já se inscreveu no canal, eu agradeço. E se você ainda não se inscreveu, peço por favor, se inscreva e compartilhe com seus amigos. No último dia 21 de maio, logo cedinho, o Twitter do ex-presidente Lula postou uma foto dele com o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esse tweet aí que vocês estão vendo na tela, que fala o seguinte: a convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. Acompanhando o texto, a foto do encontro, ambos de máscara com o comprimento dos punhos fechados, que é o comprimento dos tempos atuais de pandemia. É claro que a foto caiu como uma bomba para todos os lados, para o PT, para o PSDB, para o presidente Bolsonaro, para quem busca uma candidatura de terceira via. Enfim, todo mundo no meio político ficou analisando o que será que está por trás dessa foto. FHC e Lula governaram o país por 16 anos, 8 anos cada um. E mais do que isso, foram protagonistas das discussões políticas por pelo menos 25 anos, até a eleição do presidente Bolsonaro. Um sempre sendo antítese do outro, PT de um lado, PSDB do outro. A relação pessoal e política de FHC e Lula tem muitas idas e vindas, muitas mágoas e admirações mútuas. Elas começaram mais ou menos em 1978, quando o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Lula, apoiou o então professor Fernando Henrique Cardoso para o Senado, para uma das vagas do Senado que foram disputadas naquele ano. FHC disputou pelo MDB. Depois, em 1980, o Fernando Henrique Cardoso chegou a participar das primeiras reuniões para formar o PT, Partido dos Trabalhadores, partido do Lula. Mas o Fernando Henrique preferiu continuar no então já PMDB. Eles caminhariam juntos também na campanha das diretas já em 1984 e no segundo turno da eleição de 1989, quando o PSDB apoiou o então candidato Lula contra Fernando Collor de Mello. A partir da década de 90, aí sim começa a polarização. Fernando Henrique e Lula disputaram as eleições de 1994 e 1998, com FHC vencendo o petista no primeiro turno em ambas as eleições. Depois de 3 tentativas, em 2002, Lula se elege presidente da República, vencendo José Serra, candidato do então governo Fernando Henrique Cardoso, e aí nós tivemos uma transição considerada uma das mais harmônicas da história republicana brasileira. E ali meio que se ensaiou uma aproximação entre os dois presidentes, entre os dois partidos, mas ficou só no ensaio mesmo, porque o Lula, assim que assumiu, ele falava muito em herança maldita, em nós contra eles, e isso, evidentemente, jogou o Fernando Henrique e o PSDB para a oposição. Entretanto, já nesse meio tempo em que eles eram adversários no campo federal, PSDB e PT ensaiaram algumas tréguas, alguns apoios mútuos, como, por exemplo, em 1994, apoiando Mário Covas no segundo turno do governo de São Paulo, em 1998, apoiando Mário Covas na candidatura à reeleição ao segundo turno de São Paulo contra o ex-governador Paulo Maluf, e aí em 2000, 2 anos depois, foi a vez do PSDB retribuir o apoio, apoiando Marta Suplicy no segundo turno da eleição da Prefeitura de São Paulo contra o mesmo Paulo Maluf. Aparentemente, as fissuras pessoais não eram maiores do que as relações já conquistadas ao longo do tempo. Quando a ex-primeira-dama Ruth Cardoso, mulher de FHC, faleceu, Lula foi ao velório e deu um abraço caloroso, foi até capa de jornal na época. Depois, quando o petista foi diagnosticado com câncer, lá estava Fernando Henrique lhe prestando apoio. E também depois, em 2017, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula, faleceu, Fernando Henrique estava lá novamente no hospital consolando o petista. Bem, depois desse histórico da relação dos dois, é importante a gente falar do simbolismo dessa foto e o simbolismo desse encontro. Está ficando cristalizado no Brasil que o maior sentimento, a maior força política hoje é o antibolsonarismo, até maior do que o antipetismo. E isso está fazendo com que antigos adversários se unam ou pelo menos construam e reatem pontes. Como Lula e Fernando Henrique protagonizaram a cena política nacional em campos opostos por pelo menos 20 anos, esse encontro mostra o seguinte: olha, estamos aqui se aproximando por um objetivo comum, que é impedir a reeleição do presidente Bolsonaro. Agora um detalhe, a repercussão dessa foto e desse encontro foi melhor no PT do que no PSDB. E até fácil de explicar.
Porque como o Lula está na frente nas pesquisas, algumas pesquisas até indicam vitória no primeiro turno ou uma larga vantagem no segundo turno, o PT, ele está, de alguma forma, no seu pensamento hegemônico que ele pensa o seguinte: olha, eles estão, de alguma forma, vindo querer apoiar o Lula, então é um apoio que se soma. Já no PSDB, que batalha por uma candidatura de terceira via junto com outros partidos, a situação é diferente. Não é interessante para o PSDB se aproximar nem do presidente Bolsonaro, nem do ex-presidente Lula. O PSDB, ele quer ter uma candidatura própria ou uma candidatura de aliados, uma terceira via que tente quebrar essa polarização. Quando o Fernando Henrique Cardoso, que foi o único presidente que o partido elegeu nesses 33 anos de existência e uma das maiores lideranças, quadro histórico, posa numa foto junto com o petista, o sinal que pode passar para o partido ou para o jogo político é de que o PSDB talvez titubeie e acabe fazendo uma aliança não explícita com o PT, e isso evidentemente enfraquece uma candidatura própria. Até por isso que tucanos como o presidente do partido Bruno Araújo e o deputado federal Aécio Neves, que foi candidato a presidente em 2014, declararam que é salutar conversar com adversários políticos, a democracia pressupõe isso, só que nesse momento a foto e esse encontro enfraquece o debate da candidatura própria tucana. João Dória, por exemplo, o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente da República, preferiu não comentar e, segundo ele, em respeito à figura histórica de Fernando Henrique Cardoso. Evidentemente que ele não gostou da foto. Tanto que o FHC teve que ir ao Twitter reiterar o seu apoio ao candidato do PSDB no primeiro turno. E no segundo turno, como ele já havia dito em entrevistas, inclusive, ele vai votar contra o presidente Bolsonaro, mesmo que seja o Lula. Para além do PT e do PSDB, esse encontro também gerou repercussão. Alguns falando de uma forma mais velada, como por exemplo o pessoal do Centrão, que hoje apoia o presidente Bolsonaro, o pessoal do Centrão elogiando esse encontro, falando que é um divisor de águas, que abre as portas da elite e do Centrão para o Lula, e alguns já de forma escrachada, como o presidente Bolsonaro, bem ao seu estilo. Na própria sexta-feira, em discurso no Maranhão, ele disse o seguinte, que está se formando uma chapa para as eleições de 2022 de um ladrão para presidente e de um vagabundo como vice-presidente, evidentemente se referindo de uma forma nada respeitosa e nada elogiosa aos dois ex-presidentes da República, portanto, seus antecessores. Que desdobramentos essa aproximação PT-PSDB podem ocasionar no cenário político? Olha, eu acho que já ocasionou alguma coisa, já mostrou que 2022 vai ser uma eleição plebiscitária. Não sei se vai ser todo mundo contra o Bolsonaro ou se vai ser em algum momento, num segundo turno, Lula e Bolsonaro todos contra Lula ou uma parte fica neutra, não se sabe ainda direito. O que se sabe é que hoje, nesse momento, o Bolsonaro está na sua pior fase. Ele está com uma popularidade muito baixa, ele está sendo questionado muito pela questão da CPI da pandemia. O governo dele está sofrendo muitas críticas pela condução na pandemia, pela condução na economia. Então, ele vai precisar de alguma ação, de algum movimento que o fortaleça para 2022. E você, o que acha? Acha que foi interessante esse encontro entre o Lula e Fernando Henrique Cardoso? Um encontro que talvez seria inimaginável até alguns anos atrás, algum tempo atrás? Você acha que isso pode alterar alguma coisa? Pode levar para uma aliança? Diz aí sua opinião na caixa de comentários, tá bom? Olha, muito obrigado e até a próxima.